Atenção! Este vídeo é uma fanfic. Todos os nomes, situações e acontecimentos aqui narrados são fictícios e criados apenas para entretenimento. Nada do que é dito é real. Neste vídeo, nós iremos mostrar o trecho em que é possível ouvir o barulho registrado durante as gravações de um episódio que nunca foi ao ar. Um som que não estava no roteiro, não foi percebido ao vivo e só foi notado depois na revisão do material bruto. O que você vai ouvir daqui a pouco não prova nada, mas também nunca foi explicado. Em uma vila cenográfica usada por anos para gravações de comédia, algo saiu do controle. Não foi um erro de ator, não foi um problema técnico comum. Foi um episódio inteiro que simplesmente não podia ser exibido. E o motivo não estava no que aparecia na tela, estava no que se ouvia. A vila era simples, pequena, familiar para quem assistia de casa. Um lugar de rotinas repetidas, piadas previsíveis e personagens que pareciam existir fora do tempo. Há boatos que todos ali haviam morrido e que tudo aquilo era a representação do pós-morte. O episódio em questão começou como qualquer outro. Texto ensaiado, marcações normais, nada fora do comum, pelo menos à primeira vista. As câmeras rodavam, o áudio era captado e ninguém no estúdio percebeu nada estranho naquele momento. Mas, segundo relatos de bastidores que nunca foram registrados oficialmente, algumas coisas começaram a incomodar. O estúdio estava mais silencioso do que o normal. Não um silêncio total, mas um silêncio errado. As falas pareciam ecoar por tempo demais, como se o som demorasse a ir embora. Durante certas cenas, alguns personagens desviaram o olhar, não para a câmera, não para a marcação, mas para um ponto fixo, fora do enquadramento. Foi na edição que tudo mudou. Ao revisar o áudio bruto, aquele que não passa por limpeza nem cortes, os técnicos ouviram algo que não estava ali antes. Um som baixo, contínuo, irregular. Não era voz, não era respiração humana identificável, era presença. Daqui a pouco, nós vamos te mostrar o trecho exato em que esse som aparece com mais clareza. Mas antes, você precisa entender por que esse momento assustou tanto quem trabalhava ali. O barulho só aparecia em um canal de áudio. Não estava no microfone principal, não estava no microfone ambiente. Estava em um canal secundário, como se algo estivesse próximo demais de apenas um ponto. E o mais estranho, quanto mais tentavam limpar o som, mais ele parecia se destacar. O episódio tinha uma cena final simples, nada dramático, nada diferente. Mas, na gravação original, após a última fala, ninguém corta. A câmera continua rodando. Os personagens ficam parados por segundos a mais do que o normal. E então, o som aparece de novo, mais alto, mais próximo. Em instantes você vai ouvir esse trecho específico. Não é alto, não é explícito, mas depois que você escuta, fica difícil fingir que não ouviu. A gravação termina sem aplausos, sem música, sem encerramento. O episódio acaba, como se alguém tivesse decidido que já era o suficiente. Oficialmente, o episódio foi arquivado por problemas técnicos. Extraoficialmente, ninguém quis revisitar aquele material novamente. Segundo a fanfic, a ordem foi clara. Esse episódio não vai ao ar. Algumas teorias surgiram entre os poucos que tiveram acesso ao material, que a vila acumulou anos demais de gravações, que repetir rotinas deu ao lugar uma espécie de memória, que algo ali começou a responder, em vez de apenas ser usado. Agora, atenção! O trecho a seguir é o momento mais comentado desse arquivo. Ajuste o volume. Use fones, se possível. Não para se assustar, mas para perceber.
Vamos ouvir agora em câmera lenta para tentar entender melhor o áudio. Ai, minha barriga, Chaves! Ai, minha barriga! O barulho que você acabou de ouvir não estava no roteiro, não foi feito por ninguém em cena e não aparece em nenhum outro episódio. Alguns descrevem como algo sendo arrastado, outros como passos sem peso. Há quem diga que soa como alguém tentando pedir ajuda. Nada disso foi confirmado, porque o episódio nunca foi exibido oficialmente. Após esse dia, as gravações continuaram, mas segundo a lenda, a vila nunca mais foi a mesma. Cenas eram mais curtas, áudios mais limpos, menos tempo de silêncio entre falas, como se alguém tivesse aprendido a não dar espaço. Talvez o episódio não tenha sido censurado. Talvez ele tenha sido interrompido. Não porque mostrava algo errado, mas porque mostrou demais. Não existem provas, não existem registros oficiais. Só um arquivo que nunca deveria ser aberto e um som que até hoje ninguém conseguiu explicar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você quiser mais histórias como essa, histórias que nunca existiram, mas que parecem estranhamente possíveis, comente qual história você gostaria de ouvir. Aqui, a realidade é opcional. Até as próximas histórias que nunca existiram.